46 minutos, 8h46. Gomes, tem mais alguma pergunta, Gomes? Então, aqui, quando se fala em gestão pública, prefeito, aqui no projeto está falando em modernizar ela, né, para melhor atender o cidadão. Eu entendo e penso que gestão pública é uma eficiência nos aparelhos públicos existentes que é disponibilizado para o munícipe. A exemplo, tem vários, mas eu vou dar aqui alguns exemplos somente. Né? A exemplo, Central de Abastecimento, SMTT, Guarda Civil, Estádio Municipal e ginásio de esporte, dentre outros. Mas eu não percebo, na maioria desses aparelhos, exceto a Guarda Civil, que tem funcionado muito bem, obrigado, tem cumprido o seu papel, uma gestão eficiente. Um exemplo, aliás, dois exemplos concretos. Um foi a inauguração da cobertura da área de confecções lá da central de abastecimento. Se inaugurou no outro dia, no outro fechou, não funcionou. Aí eu não entendi nada. O outro foi o Carneirão, que durante a pandemia passaram-se vários meses sem que tivéssemos nenhuma atividade. E quando voltamos para disputar o campeonato baiano, né, a outra etapa, estava uma lástima o estádio do Gramado. Todos os outros estádios dos clubes que disputavam o campeonato baiano, quando voltamos a participar do campeonato, o que foi que ocorreu? Todos eles estavam bem, gramado bonito, e aqui estava ruim. Então, nós encontramos problemas em alguns aparelhos. Eu dei esses dois exemplos. Como o senhor pensa em corrigir as deficiências desses aparelhos? As pessoas que estão à frente têm dificuldade de fazer isso para que eles cumpram a sua função, ou o senhor discorda dessa avaliação que eu fiz? Só para deixar claro, candidato, que já estamos já no tema aí, gestão pública. Viu? Ok. Gomes, eu concordo, não discordo não. Há uma cidade da envergadura de Alagoinhas, existem macros problemas, médios problemas e pequenos problemas. Nós estamos no dia a dia. Eu não estou aqui para dizer também que vendo o terreno na lua e que está tudo nas mil maravilhas. Temos grandes problemas, grandes desafios, até por isso eu repito, os últimos ex-prefeitos tiveram 2 mandatos, 8 anos, para corrigir muitas coisas do primeiro mandato. E essa é uma das coisas, você falou do Estádio Carneirão, bom que se diga que passou 15 anos aquela arquibancada a geral fechada, nós conseguimos reativá-la, reformamos todo o Carneirão, conseguimos através de patrocínio um novo gramado que teve problema ali de drenagem, tem problema de drenagem, tem que ser corrigido. Os vestiários são climatizados e o atleta de Alagoinhas, que você foi goleiro e é atleticano, sabe, hoje disputa todas as competições, nacional, a regional e a estadual. Campeonato Baiano, Copa do Brasil. Pela primeira vez o atleta foi para a Copa do Brasil 2 anos seguidos. Campeonato Brasileiro da Série D, com a vaga já garantida para o próximo ano. Não vamos usá-la porque nós vamos entrar na Série C, se Deus quiser. Então, o espaço do Carneirão, até pista de atletismo nós fizemos. Com a pandemia tivemos também que fechá-la. A central de abastecimento, existe uma opinião e desafios para transformar, pelo menos em superintendência, pelo menos. E a Guarda Civil, como você falou, vai bem. A SMTT tem que ter algumas correções mesmo. Eu digo sempre que tem. Nós tivemos a entrega aí da estação de transbordo, que também é mais uma dos engodos da gestão passada. Ali foi recurso do ex-deputado Luiz Argolo. Encontramos também abandonada e hoje está funcionando. É fácil. Nós concluímos, entregamos a tempo já faz mais de 6 meses que entregamos, a pandemia parou também a movimentação, agora reativamos. Precisamos sim ter muitas correções, concordo com você quando diz, Alagoinhas são feitas de muitas mãos. Talvez as escolhas, e eu tive um grande problema no início de mandato, porque eu fui apoiado por uma base política, que depois houve um rompimento, você sabe disso, e a gente teve que trocar muitas peças. E cada vez que você troca peças, a exemplo da própria Secretaria de Saúde, há um recomeço. E todo recomeço dá muito trabalho. Ai, é uma coisa séria. Eu estou sendo bombardeado aqui por uns que não estou deixando Gomes e
Caio perguntar, que é para eu ficar calado. O outro já disse que eu estou aliviando para Joaquim. Então... Ô, José, deixa eu lhe interromper. É fácil, porque quem está falando, traga o candidato, que eu sei quem está falando. Traga o candidato aqui para a bancada, como eu estou aqui dando a cara para bater. Eu estou aqui, tá pergunta de todo lado, sempre tive. Queria lhe dizer o candidato tem que vir aqui falar ao povo de Alagoinhas. Não concordo com muita coisa que da gestão Joaquim Neto. Agora, eu tenho uma estrutura de vida que odeia ladrão, ladruagem. E posso me manifestar, já que eu estou lhe incomodando, contra quem, de fato, tem que responder. Não tem jeito, vai ter que responder sobre o sumiço, no mínimo, porque se era prefeito e alguém que votou nele tinha que ele ser responsável pelos recursos que entram na prefeitura. Porque se assim não for, se você vota em um prefeito e ele tem que deixar o cofre aberto para quem quiser vir empanhar o dinheiro, ele não merece ser prefeito, ele tem que ser, sim, penalizado. Então, eu sou obrigado a dar minha opinião, se é que você está achando que eu estou batendo, falando demais nisso aí. Porque isso me incomoda, viu? Me incomoda e me envergonha. Alagoinhas nunca passou um período de tanta vergonha com relação à corrupção e sumiço de dinheiro numa gestão. Então, você me obriga a eu ter que falar isso, que eu sou um homem de posição, Alagoinhas me conhece. Estou fazendo as perguntas, inclusive de desperdício. Agora eu vou perguntar a ele como é que ele fala em 35% de saneamento básico. Eu pergunto, candidato, onde é a nossa estação de tratamento mesmo? Esse esgoto está sendo jogado aonde? Paralelo a isso, eu já quero que você emende com outra pergunta que eu estou fazendo, que ia fazer ao candidato que aqui não vem, candidato do DEM. Estou fazendo e vou fazer a todos os candidatos. Nós não temos pesquisa ainda para nos orientar, de fato, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. Mas fala-se na cidade o primeiro quem é. Então eu estou com o currículo aqui de quase todos os candidatos e vejo Jonathan como um servidor público. Vejo Edinaldo Sacramento, um servidor público, um professor. Vejo o doutor Márcio Reis como advogado. Essa é a pergunta que eu queria fazer ao candidato e estou fazendo para que vocês opinem sobre isso. Joaquim Neto, médico. Faltou alguém aí? Radiovaldo, petroleiro. Se trabalhou ou não, se não camelou macacão, não é problema meu, mas é um petroleiro. Isso aí era o caso da Petrobras, então demitir. Se ele perder o cargo no sindicato, ele volta para a Petrobras. Ele volta. Vou perguntar isso aqui a ele amanhã. Mas como é que você vê mesmo uma pessoa sem profissão definida, candidato? Não tem profissão, desempregado há 2 anos, está fazendo uma candidatura, uma campanha em Alagoinhas, em termos de dinheiro, nunca visto antes nessa cidade. Qual é o interesse? De onde está vindo esse recurso? Alguém me diz aqui, o dinheiro vem do DEM. Mas por que tanto interesse desse DEM nessa prefeitura pobre, miserável de Alagoinhas, com tanta carência, principalmente para a população mais carente? 2 perguntas. Onde está a estação de tratamento para pegar esse esgoto? E como o senhor analisa a extravagância de recurso de um candidato sem profissão e desempregado? Primeiro, Juscelio, você iniciou falando sobre pesquisas. Em 7 de setembro de 2016, tem aqueles desfiles cívicos e também tem as manifestações populares. Eu estava na manifestação popular quando divulgaram uma pesquisa, faltando menos de um mês para a eleição, que eu estava 11 pontos atrás da Sônia Fontes naquela época. E no final, todo mundo sabe o resultado, nós vencemos as eleições com mais de 7 mil votos de diferença, de frente. Então, e sobre as pessoas, o eleitor tem que parar para pensar também nisso. Não é de profissão, é do que você declara no seu imposto de renda. Eu sou prefeito pela 4ª vez. A minha declaração, e podem procurar fazendas que eu não tenho, apartamentos que eu não tenho. Aliás, eu nunca fui aficionado por ter recursos materiais. Minha mãe talvez tenha me ensinado, ou certo ou errado, eu gosto de ser como eu sou. Vida simples, vida humilde, e tenho o que preciso. Deus me dá o que eu preciso. Agora, a declaração do passado era que o ex-prefeito declarou que tinha um celular de R$300.
trabalhava, tinha um celular, o que ele declarou, um celular de R$300, e hoje o que se vê é muito diferente que isso. Então, isso é para colocar a população para pensar. Eu tenho uma profissão de médico, de empresário da saúde, e que posso me manter não com luxúrias, também não gosto. Minha vida é sempre feijão com arroz, farinha e pimenta, eu digo sempre isso. Não, luxúria não, luxos. Né? Luxúria é outra coisa. Né? Exatamente, desculpe. Corrigido, os luxos, então é preciso que se diga. É esse o momento que eu insisto. Rádio Ovaldo vem aqui amanhã, tem que dizer, claro. Agora todo mundo tem que vir aqui dizer, porque é agora que o candidato está de frente com o seu eleitor, com o eleitor da cidade, para dizer o que é e o que não é. E o eleitor vai sentir se ele está falando a verdade ou não. É nesse momento. A estação de tratamento, Juscelio, a estação de tratamento fica em Narandiba, equivale a 4 campos de futebol, tem a parte anaeróbia, a parte aeróbia. Ela recebe, fica ou está sendo construída? Está sendo construída lá, é o final do esgotamento. Imagine, eu digo sempre isso, que o cocô sai ali da Santa Terezinha, que nós começamos obras do PAC 1 e PAC 2, também abandonada por mais de 10 anos, ali do Vale, fomos ligando, estamos ligando todo esse esgoto de lá do Vale, de Santa Terezinha, desce pelo Marechal, do Marechal entra no centro da cidade, passa por debaixo do viaduto, vai para do centro da cidade, vai para o 2 de julho, do 2 de julho vai ali passar pela Brasilinha, coletando os esgotos lá da Vila Paraíso, passa pelo Riacho da Guia, coletando... Riacho do Mel. Riacho do Mel, que eu tomei muito banho, ia lavar carro lá, não sabia daquele tempo a parte ambiental. Minha mãe tinha uma Brasília amarela e eu ia lavar o carro ali no Riacho do Mel. Hoje não se pode mais fazer isso e é a única lagoa, é o único espaço que está naturalmente limpo, o Riacho do Mel. Passa pelo Riacho do Mel e vai para Narandiba. São mais de 30 mil metros, são 30 quilômetros de rede que vai para Narandiba, onde é feito o tratamento de todo o esgotamento da cidade, os 35%. E que desgraça, a Narandiba vai receber merda. Não, Juscelio, discordo, sabe por quê? Vai ser lançado no Rio Catu com 95% de pureza, mais limpo, porque a estação de tratamento é para isso, é tratar o esgoto. As grandes cidades, as cidades desenvolvidas, eu visitei Barueri em São Paulo, é assim que é feito. Está me falhando a memória, outra cidade de São Paulo que eu visitei, para ver a cidade, 100% Barueri é tratado do esgoto. Saneamento todo pronto. E o esgoto é lançado no rio, lá em Barueri também, muito mais limpo do que o próprio rio. E é assim que vai ser aqui em Alagoinhas. O esgoto é tratado e vai ser lançado no Rio Catu com muito mais pureza do que o próprio Rio Catu. Então, a estação de tratamento é uma obra complexa, é isso que eu estou dizendo, não podemos deixar em mãos de quem não tem competência para concluir uma obra dessa. É uma obra importantíssima para Alagoinhas. Nós estamos comprometendo até 2020 entregar 35%, mas Alagoinhas merece chegar a pelo menos 80% de tratamento dos seus esgotos. Prefeito, quando se fala em gestão pública, na minha visão, eu gosto de tratar de eficiência. E, sinceramente, a gente tem muita reclamação com relação à burocracia na prefeitura. A gente ainda tem um protocolo, setor de protocolo, rapaz. Século XXI e a gente, para fazer qualquer solicitação, aliás, a maioria das solicitações, tem que ir lá no setor de protocolo. Eu lhe pergunto, tem alguma ação, né, que você pensa na informatização da prefeitura e com relação à estrutura, principalmente das secretarias, do gabinete, né, de eficiência? Para que tanto subsecretário? Para que tanto cargo intermediário, prefeito, para poder seguir, né, com a máquina pública aqui em Alagoinhas? É um dos desafios que nós temos que ter.
enxugar cada vez mais a máquina pública. E às vezes as pessoas me perguntam como é que o governo passado não tinha recursos para fazer obras, principalmente pavimentação, com recursos próprios, e a gente tem, porque eu tirei muitas regalias que tinha, principalmente dos cargos comissionados. Eu tirei muitas regalias, combustível, reduzimos combustível em mais de 90% que se gastava no governo passado. E isso a gente transforma em obra. Isso que você que está me ouvindo é o asfalto de lá do Alto do Corte, com recurso próprio. É o asfalto de lá do Barreiro, do 21, da Rua do Avião, com recurso próprio. É isso. É a economia que a gente tenta fazer para melhorar, maximizar os recursos públicos. Então, é um dos grandes problemas. E sobre o setor pessoal, como você falou... Setor de protocolo. Realmente, existem ainda muitos atrasos que nós precisamos avançar. Precisamos de um segundo mandato para modernizar mais a máquina pública. E um deles, imagine, Juscelio, Alagoinhas não tem CEP. A maioria dos bairros de Alagoinhas e ruas não tem o CEPeamento. Em nosso governo, nós iniciamos isso desde 2018. É lento, é um processo lento, mas já concluímos. Teve um avião que sobrevoou e estava sempre com nuvens, aí demorou porque tinha que estar o céu bem claro. Sobrevoou Alagoinhas, fotografou Alagoinhas toda. Já enviamos toda essa parte burocrática e vamos fazer a modernização disso aqui. Já entregamos aos Correios e os Correios têm um prazo para finalmente Alagoinhas ter o seu CEP. Foi um desafio que eu chamei para mim, para resolver esse problema, porque é importante. Às vezes a pessoa quer receber uma carta, uma conta, uma Sky, um documento, uma intimação, não recebe porque não tem o CEP. Então, ainda esse ano de 2020, nós deveremos ter finalmente o CEPeamento, o CEP, em cada rua de Alagoinhas. Bom, 9h03. Juscelio, tem alguma pergunta, Juscelio? Fazer? Para encerrar, candidato, vem aí receita baixa, muita austeridade, é o que a gente vê em todos os programas de governo. O senhor pegou a lei de estrutura do município de Alagoinhas, se não me engano, com 17 secretarias e mais 3 com status de secretário. Eu pergunto, vai continuar essa mesma estrutura ou o senhor pretende eliminar alguma secretaria e colocar como diretoria? Através de decreto, não nomear tanto subsecretário? Como é que o senhor imagina vencer um ano de pagar logo agora em março a Praça Rui Barbosa? Já começa a pagar todas essas obras, CAF já começa a receber, março, abril. Então, como é que o senhor imagina enfrentar, sendo eleito, arrecadação baixa, pagar a Caixa Econômica também, dinheiro que foi feito lá na Central de Abastecimento, e mais a reforma lá do aterro sanitário, etc. Como é que o senhor imagina encontrar, apesar de que tem que ser a se elogiar, porque eu não vejo nenhum grupo puxando 100, 200 pessoas aguardando outro candidato ganhar para atender essa boiada que teria que entrar para atender grupo. Mas como é que o senhor imagina, já que o senhor vem dessa gestão, em enfrentar a arrecadação baixa, começar a pagar em dólar alto esse financiamento? O senhor acha que a expectativa do ano que vem é mesmo de se comemorar alguma coisa? Primeiro eu quero dizer que endossar o que você falou. Hoje eu não pertenço a grupo político nenhum, a grupos políticos, a um candidato independente, não tenho nenhuma por trás alguns investidores que investem na cidade para depois se locupletar. É muito importante a Alagoinhas também ter essa visão, de modo que vamos fazer sim uma reforma administrativa para que se economize mais ainda, para que a gente maximize o recurso público, levando obras e serviços para a nossa população. É um dos planos nossos de governo, é melhorar o atendimento, que ainda precisa ser melhorado para a população, e a reforma administrativa vai acontecer. Não consegui fazer em meio a tantas turbulências,
foi um 2017 endividado, febre amarela, muita chuva, pandemia. Imagine você, eleitor, você que está nos ouvindo. Febre amarela em Alagoinhas? Foi logo no Vacinação, início. foi. Vacinamos toda a cidade para Os casos dos macacos aí que foram descobertos, Juscelio. Foi logo no início do mandato, muita trovoada, muitas inundações e alagamentos e muita chuva. Então, nós temos que fazer a reforma administrativa, porque eu sei também que o ano de 2021 não vai ser fácil. Mas eu não vou ter a desculpa de dizer que peguei um governo endividado, desastrado, porque... Vai pegar de você mesmo. É uma consequência, uma sequência do próprio governo. Então, isso também está no nosso radar e eu quero dizer à população de Alagoinhas que pense no que tem sido feito com recurso público do governo federal, do governo estadual e principalmente recurso próprio que a gente conseguiu economizar para fazer por vocês. Que a gente pretende, nós assaltamos mais de 300 ruas, vamos chegar a quase 400 no final desse ano, se a chuva permitir, vamos chegar ainda nesse ano, quase 400, mas ainda mais de 400 para se pavimentar, para se fazer drenagem, para fazer esgotamento sanitário. E o que nós pretendemos é isso, é concluir essa parte toda, deixar Alagoinhas mais bonita e mais cômoda de se morar. O nosso habitante, quem trabalha toda a semana, tem que ter espaços de lazer, espaço de convivência, espaço de distrações e também tem que ter decência. Eu fui em cada rua, Juscelio, cada lugar, que disse, eu não acredito mais, todo mundo chega aqui dizendo essa mesma balela, você vai fazer, você não vai fazer. Eu estou ouvindo aqui no meu celular que a Rua Flamboyant já existe, R$800 mil. Quem mora na Rua Flamboyant, na Rua do Catu, tem R$800 mil já garantidos, uma emenda do deputado João Bacelar. Eu fui lá na Rua Camaçari, emenda da deputada Thieron e do deputado Cláudio Cajado. Rua Camaçari, já existe o recurso, não pode iniciar a obra por causa do pleito eleitoral. Nós estamos conversando com as empresas para ver se eles começam. Mas não é muita desculpa não, prefeito. Irmandu, se você não termina, a obra de 2 anos se arrastando. A empresa, eu estou apertando todo dia o juízo dos empresários, dos empreiteiros. Eu aperto o juízo desse outra povo, pergunta aqui que eu não posso terminar sem todo. Perguntar, Caio. Mas foram 40 anos de promessas também na Irmanduz, que vai ser realidade. É verdade que transporte escolar não roda há quase 1 ano. E o senhor continua pagando a empresa do transporte escolar? De forma nenhuma. Eu acho que isso aí, se for verdade, é cadeia. É cadeia na hora. Olha, gente, vocês estão vendo aí sobre o transporte escolar. Se é uma coisa que funciona nesse país, é a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Então, imagine, se estivesse pagando, eu já não estava nem pior aqui. Que tem candidato aí que quando vê a viatura da Polícia Federal rodar a cidade, ele fica perturbado o resto do dia. Ô Gomes, a gente vai para um rápido intervalo. Antes eu queria saber se você tem alguma pergunta ainda sobre esse tema, sobre gestão pública, para a gente ir para o intervalo. A gestão pública é um tema muito amplo. Se a gente for debater o que é necessário, nós vamos ficar aqui mais 3 ou 4 ou 5 horas. É verdade. Eu me dou por contemplado.